Quando Abraão recebe a promessa de uma nova terra, de ser pai de nações, Deus dá a ele uma ordem que era necessário sair da onde estava para alcançar a profecia, para alcançar a promessa. E eu aprendo com ele que eu preciso me movimentar na direção da profecia, na direção da promessa. Isto é caminhar na profecia, é você se movimentar em direção a ela, em direção ao que foi profetizado sobre a sua vida, em direção ao que foi profetizado sobre a sua igreja, em direção ao que foi profetizado sobre o seu lar, em direção ao que foi profetizado sobre o seu casamento, na direção da profecia que foi dada. A sua vida é que você deve sair do seu lugar e se locomover em direção a ela. Mas, profeta, eu tenho uma profecia de ir às nações. Para isso você tem que se locomover em direção a ela. Não é ficar sentado esperando isto acontecer. Estude, se aperfeiçoe, caminhe em direção às nações, pesquise, caminhe em direção a essa profecia. Eu tenho uma profecia de ser um grande pastor, de ser um grande homem de Deus. Caminhe em direção, se aperfeiçoe, vai a fundo, não deixe que o tempo faça com que esta profecia seja retirada do seu coração e caia no seu esquecimento, mas ande em direção a ela. Profeta, eu tenho uma profecia que os meus filhos vão sair das drogas, vão sair da bandidagem, vão sair do tráfico. Meu irmão, minha irmã, caminhe em direção a ela, busque em direção a ela, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas é necessário nós andarmos em direção à profecia. É necessário nós locomovermos. Jesus, ele se moveu para que as profecias se cumprissem. Abraão, ele se moveu para que a profecia, para que a promessa se cumprisse. E tanto quanto os outros tiveram que se locomover. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, era necessário que alguém se movimentasse. E ele usou Moisés para se movimentar em direção à libertação do Egito. Quando todas as vezes que Deus dá uma profecia, ele espera que o homem se movimente, creia nela e se movimente em direção a ela. Outro texto que nós podemos relatar também é quando o Senhor Jesus chama o apóstolo Paulo. Paulo, assim que ele recebe a visão no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, no versículo de número 15, é-lhe dado a primeira profecia. Quando Deus diz a Ananias o seguinte: este para mim é um varão que levará meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, e saberá que há de padecer por mim, pelo meu nome. Veja bem, a primeira profecia que chegou ao ouvido de Paulo, com certeza através das mãos de Ananias, dizia que ele tinha que pregar o evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E é nesse caminho que ele começou o seu ministério. Muitas coisas se levantaram contra, mas ele sabia que ele tinha uma profecia, que ele tinha que levar o evangelho aos gentios. Barreiras se levantaram, perseguições se levantaram, mas aquele que tinha dado aquela promessa, aquele que tinha profetizado sobre ele, estava com ele para fazer cumpri-la. E ele caminhou em direção aos gentios, porque havia sobre ele esta profecia de pregar aos gentios. Posteriormente ele prega aos reis, ele volta, prega aos filhos de Israel. E o interessante é que ainda nesta profecia, Deus diz que ele iria padecer pelo seu nome. Quando você sabe do seu chamado e entende o propósito dele, em nenhum momento Paulo reclama dessa profecia, em nenhum momento Paulo murmura dessa profecia. Ao contrário, tudo aquilo que ele sofre, tudo aquilo que ele padece, ele sabia que era para a glória e honra do nome do Senhor. Precisamos entender e aprender a caminhar na profecia. Ouvimos muita profecia, ouvimos muitos profetas, ouvimos muitas revelações. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra muitas promessas e profecias para nós. Mas a dificuldade que hoje nós temos, que a igreja hoje tem, é caminhar em direção a ela, é se mover em direção a ela, para que ela se torne real, para que ela se realize. Que essa palavra ela possa entrar no teu coração e te motivar a andar em direção à profecia, a andar em direção à promessa. Se você tem uma, acenda ela no seu coração e vá em direção a ela. Jesus, ele se moveu, ele se agigantou, ele cresceu para que a profecia se cumprisse. Assim foi Abraão e tantos outros profetas, assim foi o apóstolo Paulo e tantos outros homens de Deus que tinham uma promessa e que tinham uma profecia. Você tem uma profecia sobre a sua vida, você tem uma promessa sobre a sua vida.
O que falta agora é você caminhar em direção a ela, é você se locomover em direção a ela, para que ela torne-se realidade na sua vida. Essa é a palavra de Deus para o teu coração e que ela possa crescer, amadurecer e você possa a partir de hoje se mover, se locomover no caminho profético que Deus está esperando que você se locomova. Aleluia! Assim nós encerramos a ministração Caminho Profético, o caminho ao qual eu e você temos, devemos e teremos que andar em direção às profecias e às promessas que há sobre nós. Assim nós encerramos essa palavra, que ela possa ministrar ao teu coração, que ela possa falar ao teu coração. Caso você não tenha ouvido a primeira parte, clique no link que você irá receber a primeira parte desta palavra, a primeira parte desta revelação. Ele venceu, escravos em tuas mãos, teu sangue derramado. Ele venceu, pelo teu amor. Amém. Então eu sei que Deus já tem falado contigo, Ele já falou contigo através dessa palavra. Então eu te convido a caminhar na direção profética, na direção da palavra de Deus, na direção da vida eterna. Então procure uma igreja evangélica perto da sua casa, procure caminhar em direção à palavra de Deus. Ou se quiser nos conhecer, procure, o endereço estará passando aqui no rodapé, junto com os nossos dias de culto, e você será muito bem-vindo em nossa igreja, muito bem recebido para caminhar junto conosco na direção profética. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.